boa tarde a todos. Muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE de São Paulo. Hoje um dia super importante, porque trataremos de um assunto que é estratégico dentro da nossa instituição, APAE de São Paulo, e o tema será Neuropsicologia do Desenvolvimento e Transtorno do Desenvolvimento. Para fazer esse debate, nós temos 3 profissionais aqui. Uma delas, a doutora Daniele Cristófoli, possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, ela é responsável técnico da APAE na área de Medicina, com ênfase em Saúde Materno-Infantil. Temos também a doutora Karina Weimann, Neurologia Infantil, sócia fundadora da clínica Neurokinder. Ela trabalhou no Centro Pró-Autista por 3 anos, além de outras atuações também, atua como neuropediatra em consultório particular e é membro da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Temos a doutora Thaís Quaranta, Psicologia e Neuropsicologia, a formação dela, sócia fundadora também da mesma clínica Neurokinder, graduada em Psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto e com outras tantas, que seu currículo é bastante grande, então vou reduzir um pouquinho. No âmbito geral da psicologia, tem experiência em orientação vocacional e terapia cognitivo-comportamental com adultos e crianças. Ambas professoras aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa, então fazem parte do nosso corpo docente. Eu vou me sentar, vou pedir que as senhoritas, se apresentem ao público e falem um pouquinho a que vieram, por gentileza. Muito bom debate. Então, meu nome é Daniele, eu sou médica responsável técnica pela APAE de São Paulo. E a gente está aqui eu gostaria de agradecer o convite, eu gostaria de falar que isso é um tema realmente muito importante e que as convidadas também aqui, a doutora Karina e a psicóloga Thaís, vão ter muito o que acrescentar nesse debate também. Eu sou a doutora Karina Weimann, sou neurologista infantil, trabalho em vários lugares e um deles, a APAE, já vai fazer 5 anos. Aqui a gente preocupa com o desenvolvimento infantil, então acho que é bem pertinente discutir esse tema, principalmente nesse mês, né, que está entrando de abril, que é o mês do autismo e que afeta diretamente o desenvolvimento da criança. Eu sou a Thaís, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e sou sócia fundadora da Neurokinder junto com a doutora Karina. Atualmente trabalho lá na clínica como psicóloga e faço parte do corpo docente aqui da APAE de cursos. Eu agradeço o convite de estar aqui, acho que é muito importante a gente divulgar esse tema e para mim é um prazer falar sobre isso, porque é algo que, o desenvolvimento infantil é algo que a gente tem como um ponto de partida da nossa clínica e tentamos aí divulgar o máximo de informações possíveis aí aos pais. Tendo em vista que o nosso público é bastante diversificado, desde o público leigo, familiares, profissionais, estudantes, eu gostaria de perguntar à doutora Karina o que são transtornos do neurodesenvolvimento? Bom, os transtornos do neurodesenvolvimento são todo e qualquer atraso ou desvio no desenvolvimento do cérebro da criança que vai interferir diretamente na sua funcionalidade. E como isso é visto para a gente, como pais, neuropediatras ou educadores? Vai ser notado através dos marcos do desenvolvimento. Então, a criança está na creche, a professora já nota que tem um atraso, uma está atrasada para falar ou para andar. Então, assim, é um atraso nos marcos sociais, motores e do comportamento em geral. E quando, Thaís, nós devemos suspeitar de que alguma coisa merece uma atenção diferenciada? O que os pais, por exemplo, precisam prestar atenção? Bom, a gente tem aí alguns marcos do desenvolvimento, né, que podem ser sinais de que a criança está apresentando algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Por exemplo, quando a criança demora um pouquinho a mais para andar, para engatinhar, que é o atraso motor, ou quando ela tem algum atraso de linguagem, a comunicação não é uma comunicação dentro do esperado para aquela faixa etária, ou até mesmo aspectos da cognição, que envolvem a compreensão, o raciocínio da criança, que envolvem a atenção.
seria um aspecto mais da inteligência, né? Geralmente a gente vê os professores trazendo mais alguns sinais, porque eles conseguem ter ali um parâmetro de comparação com várias outras crianças na escola, né? Então isso é mais comum vir o sintoma a partir do que a criança começa a frequentar ou a creche ou até o colégio. É muito pertinente o que a professora nos falou, porque nós temos aqui no Instituto um projeto chamado Pequenos Gigantes, que é para detectar justamente esses sinais de atraso. E num dos casos, recentemente, a mãe, em depoimento, falou: eu achava que estava tudo bem porque ela é filha única, então eu não sabia comparar com outra criança. Então foi importante que a escola nos mostrou. Eu perguntaria então para você, doutora Daniele, quais são esses transtornos? O que a gente pode dar para enumerar? Sim. Esses transtornos, eles são amplos, é um grupo bastante amplo. Então inclui a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, todos os transtornos da comunicação e da linguagem, os transtornos de aprendizagem e os transtornos motores. Então, como vocês podem ver, é uma gama ampla de transtornos. E para complicar um pouco, os sintomas deles podem coincidir em alguma fase da vida da criança. Então, principalmente as crianças pequenas, os sintomas coincidem entre um transtorno e outro. E, além disso, além dos sintomas poderem coincidir, a criança pode ter 2 transtornos comórbidos ao mesmo tempo. Então, não é difícil, é até comum, por exemplo, uma criança com transtorno do espectro autista ter também deficiência intelectual. Então, tudo isso mostra para a gente que é necessário um olhar realmente do especialista para fazer esse diagnóstico, que não é fácil distinguir uma coisa da outra. Então, digamos que a mãe observou alguma coisa de diferente, comunicou na escola ou o inverso. Quem é que deve fazer esse caminhamento? É a família, é a escola? Como é que chega essa criança a vocês, por exemplo? Na verdade, não importa muito quem encaminha, né? O importante é que alguém perceba. Pode ser a professora, como já disse a Thaís, pode ser os próprios pais, porque assim, mais importante do que realmente fechar um diagnóstico, às vezes é realmente fazer a avaliação dessa criança e ver do que ela está precisando, porque às vezes o diagnóstico é um caminho longo. Você precisa observar essa criança um período de tempo grande para conseguir fechar o diagnóstico. Mas independente do diagnóstico, o que a criança precisa de intervenções e de terapias, a gente já consegue delimitar numa primeira consulta. Então é bastante importante esse aspecto. Como o nosso público é diversificado, nós temos hoje aqui conosco uma mãe, e ela levanta uma situação, né, nos dizendo: meu filho é muito agitado, não para quieto, incomoda as pessoas, quebra os brinquedos. Isso é sinal de que ele tem ou vai ter TDAH? Thaís, por favor. Eu vejo, hoje em dia, é uma pergunta comum, tá? Tem muitas mães que vêm, já chegam ao consultório às vezes: olha, eu já sei que meu filho é TDAH. Ele tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, porque ele é muito agitado, ele quebra coisas. Agora, o que é importante a gente lembrar? A criança, ela é curiosa e barulhenta por natureza, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que acabam inibindo até alguns comportamentos da criança. Por exemplo, o uso de celular, de tablet, para a criança quietar. Só que muitas vezes o uso da tecnologia acaba mascarando alguns sinais ou alguma comunicação da criança para esses pais. Porque o comportamento é uma forma, né, da criança se comunicar com o adulto. Ele ainda não tem desenvolvido a linguagem refinada que a gente tem de comunicação. Então ele precisa passar essa informação para o adulto, né? Agora, se esta criança tem ou não tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, precisaria avaliar, de fato, quais contextos isso acontece, se isso é somente na escola, somente em casa, ou quando quer chamar a atenção da mãe, ou se é algo que acontece com uma frequência alta, recorrente, que precisaria da atenção de um profissional especializado. E só para complementar, às vezes os pais valorizam o sintoma, um sintoma só, que é a hiperatividade. Isoladamente. Mas isso não fecha o diagnóstico, né? O transtorno é bem mais amplo, né? Como a doutora Thaís comentou, ele tem que estar presente o tempo todo em todas as esferas do funcionamento da criança. Então, assim, não é tão simples. Então, nós diríamos que subir um sinalzinho de alerta é
procurar um profissional, saber se o contexto ele colabora para a situação, se é uma situação específica e pontual, às vezes de algum probleminha emocional, e não um fator recorrente. Então, a mãe sozinha não consegue fazer esse diagnóstico. Acho que é bastante importante, mas é ela quem vai levantar, muitas vezes, a suspeita. Nesse mesmo sentido, eu acho que um dos grandes temores de quem é mãe, pai ou cuida de alguma criança é quando a criança é muito quieta, porque logo fala, nossa, será que ele pode ter autismo? Nesse sentido, né, quando é que a gente pode achar que é autismo, doutora Karina? Na verdade, assim, a gente orienta os pais para alguns sinais de alerta. Geralmente, os sinais eles aparecem por volta dos 18 e 24 meses, entre 1 ano e meio e por volta de 1 ano. O que ela vai perceber? Que ele, por exemplo, aos 12 meses, que é a hora em que ele pode atender ao ser chamado pelo próprio nome, ele não atende. Aos 14, ele não aponta quando tem interesse, né? Ele geralmente puxa a mãe ou faz sons. Aos 18 meses, ele não brinca de faz de conta, 1 ano e meio, como espera para uma criança. Além de não olhar aos olhos, né? Não ter um contato visual persistente, às vezes fugaz ou nem tem sinal, o contato visual, faz movimentos repetitivos, como balançar as mãos, ficar rodando em volta do próprio eixo, quando está muito excitado ou ansioso, ou não ter um brincar funcional, que a gente chama, né? Pegar o carrinho, em vez de fazer vrum, vira e vai rodando, girando a rodinha do carrinho, perseverando naquele movimento. Então, assim, essa obsessão, essa persistência de movimentos repetitivos leva a gente, fora a falta de comunicação social. E nesse caso, sendo identificado que a criança tem um grau de autismo, né? Nem sei se podemos falar em grau, eu também peço que vocês elucidem. A criança consegue, com estímulos ou com menos estímulos, vocês vão dizer em relação ao autismo, ter uma convivência social melhor? A gente sempre orienta, quanto mais precoce a intervenção, melhor é o prognóstico. Porque o cérebro está em constante crescimento, organização. À medida que a gente vai crescendo, no avançar da idade, vai tendo podas neuronais. Então, neurônios que não são usados morrem. Então, o que são usados vão sempre desenvolver. Então, tem que ter um estímulo. Então, se a criança é criada num chiqueirinho, porque então, nós poderíamos dizer, agora eu pergunto a você, a psicóloga, né? Nós temos tabus, lidamos com tabus. Então, às vezes, a família tem dificuldade de medo, né? De ter uma rejeição social ao seu filho, de falar ou de aceitar o diagnóstico. A família também precisa ser cuidada quando acontece um diagnóstico desses? Com certeza, eu acho que é o principal ponto, né? Claro que o estímulo à criança, ele é fundamental, mas se nós não cuidarmos dessa família como um todo, por quê? De repente, a criança faz esse estímulo no consultório com um profissional especializado 1 vez na semana, no máximo 2 vezes na semana ou 3, né? E em casa, os pais precisam continuar essa terapia, precisa continuar estimulando essa criança nas diversas formas de brincar, de desenvolver atividades, né? Muitas vezes, as crianças que apresentam mais dificuldades de desenvolver determinados comportamentos, os pais acabam assumindo. Por exemplo, a gente vê no consultório crianças que você observa que a mãe dá comida na boca. E quando você vai ver, a criança sabe comer sozinha, mas acaba criando aquela relação de dependência que é desnecessária. Nós poderíamos, doutora Daniele, falar também que além de ser uma relação de dependência, é de proteção? Essa proteção. É instintivo, eu diria. E hoje tudo que a gente faz em termos de estímulo e de lembrar da inclusão é justamente o sentido inverso.
É dar autonomia para aquela pessoa que tem ou TDAH ou autismo, até deficiência intelectual, que nós devemos falar em seguida, que consiga atuar ou viver da maneira mais plena possível, não é? Então, diante disso, eu pergunto também a respeito da deficiência intelectual, que é outro temor, porque as pessoas lidam mesmo com preconceitos, tanta coisa, quando se recebe um diagnóstico de deficiência intelectual. Como é isso? Como é que a gente lida? Como é o desenvolvimento de uma criança que tem deficiência intelectual? Doutora Daniele, por favor, nos ajude. O desenvolvimento da criança com deficiência intelectual é muito variável, né? É bastante variável. Essas crianças, elas podem ter só um atraso de linguagem, sem ter tido um atraso motor. E aí a família vai perceber que ela tem um atraso pedagógico quando entra na escola, né? Ela pode também ter, já de saída, um atraso motor, ela demorar para sentar, engatinhar, andar, em conjunto com um atraso da linguagem, e também, obviamente, quando ela entra na escola, ela também tem um atraso, uma dificuldade escolar, né, um déficit pedagógico, ou então essa criança não tem nada, ela não apresenta déficit de linguagem nem motor, né, que a família valorize, né, de acordo com, porque a família meio que compara com os irmãos, né, de acordo com o ambiente da família, e aquela criança pode ter um desenvolvimento dentro do que é considerado normal, tanto motor quanto de linguagem, mas quando chega na escola ela não consegue realmente ter um desempenho adequado, né, diante dessas situações. E nesse sentido, quando a escola percebe que ela não tem esse desenvolvimento adequado, nós temos diversos modelos hoje de escola. Aqui na APAI de São Paulo, como é que nós lidamos? Existe hoje, dentro do espaço da APAI, um local para que a criança fique ou é no contrafluxo? Atualmente, né, acho que já faz mais de 8 anos que a gente não tem mais escola especial aqui na APAI de São Paulo. Que é aquilo que até você colocou bem, que a gente empodera as famílias e as pessoas a ir para o mundo, né? Elas têm que estar na sociedade da forma mais abrangente e natural possível. Então elas vão para a escola normal e no contraturno dessa escola regular, elas fazem um atendimento educacional especializado, que isso pode ser realizado aqui na APAI de São Paulo, a depender da abrangência de onde elas moram, né? Ou então nas escolas públicas, nas salas de apoio, que acontecem também de acordo com a regionalização de cada criança. Então, estímulo, estímulo e estímulo, né? E no caso, por exemplo, retornando lá à questão do autismo, quando é detectado de fato que a criança teve o diagnóstico fechado e tudo, que tipo de terapia ela precisa para se desenvolver? Na verdade, depende da faixa etária. A gente respeita muito essa questão neurodesenvolvimental. Então, por exemplo, se é uma criança muito pequena, por volta dos 3 anos ou menos, a gente prioriza colocar na escola. Isso é fundamental, quanto antes melhor. Ela precisa ter referência de normalidade, ver uma criança pedindo para beber água, para criança pedindo para fazer xixi, copiar. E se fosse assim, para quem tem uma condição socioeconômica mais desfavorável, eu sempre oriento escola em primeiro lugar, segundo um psicoeducacional, que seria uma psicóloga orientando os pais a lidar com essa criança. Sempre verbalizar tudo, agachar, olhar no olho quando for falar, prender a atenção da criança, explicar tudo, não simplesmente tomar um objeto da mão dela. Explica, olha, não pode, por isso, por isso, por isso. Dá a chance da criança devolver o objeto, sempre fazer um reforço positivo, fez certo, faz festa, fez errado, explica o que é correto e não valoriza muito, reforça o positivo, é muito importante, ela tem que entender o que é bom. E em terceiro, depois do psicoeducacional, eu acho que a fono, porque muitas vezes a fono não consegue trabalhar com a criança se ela não tiver uma organização comportamental melhor. Muitas vezes aqui mesmo na PAI, a gente orienta só os pais a fazer essas coisinhas, de verbalizar, olhar nos olhos, ter respeito com a criança. Só disso aí ela já volta diferente na semana seguinte. Então a fono vai ter uma intervenção muito melhor, um aproveitamento muito melhor na terapêutica dela. Eu acho que em terceiro seria a psicóloga, intervindo diretamente na criança. Lembrando que sempre essas terapêuticas, para ter um melhor, nessa faixa etária principalmente, tem que ser individual, porque a resposta terapêutica é muito melhor. Ela não consegue conviver, imagina, relacionar com um outro, então primeiro com ele, depois bota em duplinha, depois em grupo, vai progredindo.
E por último, eu poria a TO, que é a terapia ocupacional, para integrar sensorialmente essa criança, desfraldar, orientar os pais ele conseguir se alimentar sozinho, sem a mãe. Mas hoje em dia, o que a Thaís comentou, acho que a modernidade acaba fazendo a mãe na correria do dia a dia, nem culpando as mães, é porque é corrido. Hoje em dia não existe mais tênis de cadarço, é velcro, porque é muito mais prático. A criança lá fica pronta do que, sei lá, e eles não sabem amarrar. Menino, o que a gente espera com 7 anos já saiba amarrar o sapato, eles não amarram. Eles com 11, vem menino com 11 anos, não sabe amarrar sapato. E não quer aprender porque não precisa. A mesma coisa a questão de alimentar. Menino de 11 anos que alimenta, a mãe dá na boca porque ele demora muito, ela está com pressa para o trabalho. Então ela empurra na boca da criança. Então acho que tem que ter respeito e dar linha para a criança, para ela se desenvolver com bom senso e boa vontade. Complementando a doutora Karina, acho que é algo que todas nós consideramos super importante também, é todo mundo falar a mesma língua. Isso. Tá? Tanto os profissionais que estão trabalhando com essa criança, quanto os pais e a escola. Isso. Tá? Então, é fundamental. Chegou para mim em terapia, eu tenho que conversar com o médico que atende, eu tenho que conversar com a fono que está atendendo, ou com a TO, enfim, qualquer profissional que tiver com essa criança. Eu preciso visitar a escola, saber se a escola está falando a mesma língua que eu, se o método de ensino está indo de acordo com aquilo que a gente tem de expectativa. E esses pais, né, que estão no dia a dia, que estimulam. Então, essa equipe interdisciplinar, hoje, ela faz muita diferença na vida da criança. Eu ouvindo vocês, né, em relação à postura da família, em relação à criança, aqui no caso com autismo, é muito fácil transportar para todas as crianças, né, porque nós vivemos, de fato, num tempo em que não estimulamos mais o pensar, quanto mais as habilidades manuais e tudo, né. Quando acontece um fato desses que a família é convocada, é quase que uma prestação de serviço à sociedade como um todo. Essa família acaba reproduzindo um modelo importante para os outros, né? Chamando a atenção que aquele filho que tem uma deficiência, ele pode ser um parâmetro relevante para os outros que não têm. Então, até em termos comportamentais, eu diria que ter uma criança com deficiência intelectual ou com autismo numa sala de aula comum da rede pode fazer crescer o grupo. É isso, doutora Thaís? Sim, acredito que sim. Hoje a gente tem diferentes formas aí de intervir. Claro que a gente passou por uma mudança na educação, né, que eu acho que a gente ainda está em adaptação. Tá? Então a gente tem dificuldades aí quando vai fazer uma inclusão de um paciente que tem deficiência intelectual num colégio para que tenha adaptação. Tá? Tem uma questão que é financeira, né, da educação, e tem uma questão também que é de conhecimento. Muitas vezes faltam aos professores o suporte para acolher aquele aluno que vem para a sala de aula. Né? E hoje a gente tem aí a expectativa não só da inclusão, como sendo para desenvolver a parte social. Mas essa criança que vai para a escola, ela precisa adquirir um conteúdo, mesmo que dentro da sua limitação. E isso é um desafio, né? Imenso, por sinal, mas que é um desafio que todos precisam abraçar, como vocês falaram. Cria-se uma teia, né? Uma rede de pessoas agindo em função da criança, que é o principal objetivo. Você mencionou a palavra intervenção. O que é a intervenção, doutora Thaís, doutora Karina e doutora Daniele? A gente costuma dizer que, como a doutora Karina disse antes, quanto antes for a intervenção, melhores os resultados, né? Então, toda intervenção é toda forma de apoio, de estímulo que é dado à criança que está apresentando algum atraso, algum problema ali no desenvolvimento, algum prejuízo, que vai ajudar ela a se desenvolver, tanto para ela quanto para os familiares, né? E a gente sabe que hoje a gente sabe, na verdade sempre existiu, hoje a gente sabe que existe a neuroplasticidade, né? Que é algo maravilhoso, que a gente pode estimular as crianças e elas fazerem novas conexões no cérebro, elas ativarem áreas que estavam desativadas, e a gente tem muitas mudanças a partir de pequenas coisas que a gente intervém na criança.
Acho que até a doutora Karina poderia falar um pouquinho mais sobre isso, né, da parte neuronal. O que a gente fala assim, como eu falei antes, que quando não usa poda e o neurônio, a primeira poda é aos 2 anos, então assim, a gente tem artigos falando que até os 5 anos o prognóstico da fala, ele falar até os 5 anos é muito melhor. Então uma criança que não fala, e isso é uma falha que a gente tem, vem pacientes, assim, hoje 99,9% do que vem pra gente é atraso de fala e linguagem. Então, muitas vezes o pediatra não valoriza. A mãe percebe, às vezes é filho único e não tem uma referência para comparar, mas aí ele, há 4 anos, vai no pediatra e fala, mas não está falando, doutor? Ah, mas é normal, cada um tem seu tempo. Então, assim, isso antigamente talvez funcionaria, mas hoje em dia, com tanto transtorno aparecendo, e a gente sabe que isso também é reflexo da vida moderna, tem que valorizar e mandar para o neuro. É melhor pecar por excesso, porque vai havendo as podas neuronais e a gente vai perdendo a neuroplasticidade, que é o mais bonito. Então, assim, e uma coisa importante da intervenção, que todos têm que falar a mesma língua, senão confunde a criança. A criança tem que ter rotina e tem que falar a mesma língua. Então, o terapeuta, o médico, a família, a escola tem que estar alinhada. A gente sempre fala que o objetivo é comum de todos, que é buscar a autonomia da criança. Porque independência, qualquer um consegue, que é fazer as atividades diárias sem auxílio de terceiros, tomar banho, limpar o bumbum, escovar o dente. Agora, a autonomia, que é você tomar decisões, gerenciar a sua própria vida, isso poucos têm. Não precisa nem ter retardo mental, deficiência intelectual, autismo, nem nada, porque se a criança muitas vezes nunca foi, a avó fez tudo por ela, um exemplo. Aí ela não consegue ir no supermercado, a avó, Deus me livre, morre e ela não sabe pagar uma conta no banco, não sabe comprar, tirar dinheiro para comer. Então, assim, para você ver como que o estímulo é fundamental, independente de ter ou não potencial cognitivo para isso. E especialmente no momento em que as pessoas com deficiência intelectual e com alguns transtornos estão vivendo mais, é bastante importante essa autonomia, porque depois eles vão ter que, entre aspas, se virar no mundo, né, para sobreviver às custas de tantas adversidades aí que a gente vê. A revelia da família, tendo ou não aposentadoria, então precisam de fato estar mais ativos. Perfeito. E quando vocês mencionam, né, esse exercício cerebral que a gente precisa, me ocorre logo para fazer uma comparação para o público mais leigo com o ensino de língua estrangeira. Normalmente falam, se você aprender uma língua cedo, você aprende uma segunda, uma terceira. E quem nunca aprendeu outra língua quando fica mais velho tem dificuldade, independente de ter deficiência. Então, significa, estímulo de fato para o cérebro é fundamental. É como se fosse uma academia, né? Exercitar o cérebro. Assim. E nesse sentido vem uma dúvida de uma outra mãe, né? Meu filho não anda e vai fazer 2 anos. É normal? Devo me preocupar, doutora Daniele? Então, essa pergunta vem de encontro mais ou menos ao que a doutora Karina estava falando, né? Que é aquilo de não valorizar. A gente tem que sempre valorizar uma queixa, uma observação que a família está tendo. Para tudo tem um limite, né? Então, assim, os marcos do desenvolvimento servem para isso. Então, para cada marco, existe uma idade mínima que a criança alcança, uma idade máxima e uma idade média. Então, por exemplo, no caso do andar, a criança pode andar aos 9 meses, no mínimo, ela pode andar no máximo até os 18 meses, mas qual que é a idade média de uma criança andar? É entre os 11 meses e os 16 meses. Né? Então, se ela já saiu dessa média, né? Ela já passou do limite do máximo que a gente espera para esse marco, que é os 18 meses, então com certeza, com 24 meses, 2 anos, está fora do normal ela não ter adquirido a marcha. Então, é motivo de preocupação sim, essa família precisa procurar uma ajuda especializada, de preferência um neuropediatra, porque esse não andar pode estar acompanhado por outras coisas que precisam ser avaliadas. Tem que ver se realmente é só não andar, se é um atraso motor isolado, ou se já tem alguma coisa que a gente consegue perceber de linguagem, de comportamento, de sociabilidade, para fazer o diagnóstico dessa criança. E encaminhar para as terapias, que é o mais importante. Né? E ao mesmo tempo, como é um sinal de atenção e alerta, sendo um sinal de preocupação, mas com calma, porque sempre tem caminhos a serem percorridos para minimizar quaisquer problemas que venham aí à frente. Né? A gente ouve, na atualidade, adultos e crianças se entupindo de remédios por conta de um mundo conturbado, depressão, excesso de trabalho, estresse, né? E
Em relação a uma criança com TDAH, a medicação ela é sempre necessária ou tem uma prescrição específica? Não é sempre necessário, depende de caso para caso. A gente sabe que o padrão ouro hoje para tratar o TDAH é um psicoestimulante, que é muito conhecido, a Ritalina, o metilfenidato. Existem várias apresentações de curta duração, longa duração, então não existe uma receita, depende, criança a criança, isso é mutável, à medida que ela vai desenvolvendo e evoluindo com a intervenção terapêutica, a gente pode até ter que mudar a terapêutica farmacológica também, mas o que deve sempre lembrar, quando a gente tem que usar a medicação como uma ferramenta de trabalho. Então, a gente percebe que não está evoluindo na intervenção terapêutica, na escola, porque é desatento, porque está muito agitado, ansioso, ou tem um transtorno que a gente chama de opositor desafiador, que fica só fazendo coisas erradas para se fazer presente, para chamar atenção. Isso excede, sempre peca por excesso e está atrapalhando funcionalmente a criança e as intervenções. Aí a gente usa a medicação como ferramenta de trabalho. Não é para tratar, o que trata é a terapêutica, né? O terapeuta, a escola, tem hoje em dia o neuropsico pedagogo, que ele faz uma intervenção muito importante na escola. Tem a terapia cognitiva comportamental, que é a melhor terapia hoje para o TDAH, mas é aquela coisa, tem que ver se é um TDAH sozinho ou se tem algum outro diagnóstico secundário. Um transtorno de ansiedade, um TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, ou TIC. Então, a gente vai medicar os sintomas, né? Não é tratar simplesmente a criança com medicamento. Doutora Karina, e tem mais uma questão aí que eu acho que é interessante a gente dizer, que é o mesmo transtorno em crianças diferentes, em pessoas diferentes, ele se apresenta de diversas formas. Com certeza. Então, eu acho que essa intervenção individualizada, personalizada, é algo que facilita o desenvolvimento. Porque, é como a doutora Karina disse, às vezes aquela criança é desatenta, mas ela é ansiosa. Aí, de repente, ela coloca um estimulante, acaba inferindo na ansiedade. Então, acaba sendo uma obra-prima ali, que a gente vai manejando até chegar naquilo que é individualizado para aquele paciente. É artesanal. Artesanal. E como é um debate, eu também gosto de fazer umas perguntas para tirar da zona de conforto. E quando os pais são mais ansiosos do que a criança e querem que vocês mediquem a criança, porque às vezes vocês viram que não precisa e os pais pedem porque para eles também, eles querem um descanso, digamos assim. Como lidar com uma situação dessas? O que dizer para esses pais que podem estar nos assistindo? Como controlar a ansiedade dos pais? Isso é muito comum. A gente tem que lidar com a expectativa dos pais em relação a várias coisas. O desenvolvimento da criança, que eles querem que ela saia poliglota da escola hoje em dia. Então, a gente tem que manejar muito bem, de forma que ele não acelere e não crie mais ansiedade na criança. Então, já aconteceu de a gente precisar mandar o pai para terapia, para ele lidar com as necessidades deles, frustrações dele, porque isso acaba interferindo diretamente na criança. Como a criança é fruto do ambiente que ela vive, se ela está num ambiente ansioso de pai e mãe, aí vai ser enxugar gelo, não sai do lugar. Então a gente tem que tratar o ambiente inteiro que a criança está. Então nós poderíamos dizer assim, pais, acalmem-se, confiem nos profissionais que vocês procurarem, porque vai ser encontrado o melhor caminho para a criança e você é o principal colaborador. Isso, como integrante daquela equipe como integrante única daquela rede lá. Isso. Muito bom. E o que a gente faz quando a criança de fato tem uma dificuldade de aprendizagem? Como a gente mensura se é um transtorno de aprendizagem? Comum entre dificuldade de aprendizagem e transtornos da aprendizagem, tá? A aprendizagem, ela acaba sendo definida, envolve vários fatores, que podem ser culturais, podem ser sociais, emocionais. Então, eu posso ter uma criança com dificuldade de aprendizagem porque ela fica muito ansiosa na hora de fazer a prova. Ou porque ela teve uma questão específica com o professor, que é uma discussão com o professor, alguma coisa do tipo, que acabou fazendo com que o emocional dela se alterasse
e tivesse uma dificuldade de aprendizagem. Já o transtorno de aprendizagem, ele é algo mais específico. Mesmo a criança tendo todo o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo dentro do esperado, ainda assim ela apresenta uma dificuldade específica na aprendizagem. Hoje nós temos aí os transtornos da aprendizagem específicos, que são a dislexia, né, que é uma dificuldade específica na leitura, a descalculia, dificuldade específica na matemática, que embora não é muito falado, é algo que é bastante comum, tá? E temos também a disgrafia, que é uma dificuldade específica da escrita, tá? Nesse sentido, né, os pais, quando percebem, eles têm apoio na rede pública para tratar? Como hoje é no Brasil isso? Infelizmente, é um pouco, deixa a desejar. A gente tem essa dificuldade, enfrenta diariamente essa dificuldade aqui na PAI, porque a gente faz o diagnóstico e muitas vezes não tem como você, sabendo que existe a neuroplasticidade, a gente fica animado, anima a mãe, mas na hora que a gente indica a terapêutica, ela demora a conseguir fono, terapia ocupacional, psicólogo, muitas vezes vaga na creche, que é uma coisa que a gente, primordial a criança iniciar a escolinha. Então, infelizmente, tem essa questão educacional de saúde pública também, que estão interligadas. Na criança está tudo a ver. Existe um projeto de leis que já envolvem essa parte de transtornos de aprendizagem, mas ele ainda não foi efetivado, então a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Só para ilustrar um pouco, né, que eu acho que é importante trazer um pouco aqui para a nossa realidade, de 100 crianças que passam por avaliação aqui no nosso ambulatório diagnóstico com suspeita de deficiência intelectual, exatamente a metade não tem deficiência intelectual. A Isso metade tem, e a outra metade é algum tipo de transtorno de linguagem ou aprendizagem. E eles vêm encaminhados pelas escolas como públicas, né? 99,9% do que a gente atende aqui é um público socialmente mais desfavorecido. Então, realmente, a gente fica numa situação difícil quando a gente vai dar essa resposta para a família devolutiva, né? Que, olha, seu filho tem aquela boa notícia, seu filho não tem deficiência intelectual, ele precisa de fono, psicopedagoga, psicóloga, que são coisas que são muito difíceis de encontrar na rede pública. E o interessante é que muitos vêm encaminhado pela escola, muitas vezes, com essa suspeita de deficiência, ele está naquela condição por conta de um transtorno que é tratável, assim, você consegue organizar aquele cérebro e ele sai da condição de deficiente. Isso que é o mais bonito, e a gente tem tido até, apesar da dificuldade do SUS e tal, a gente tem núcleos da PAI, que quando a gente encaminha a criança para estimulação precoce, ela volta, e é muito bonito de ver como que ela vai avançando nos marcos e a satisfação dos pais. Em termos numéricos, hoje, qual é esse número de atendimentos aqui, doutora Daniele? Em média, nós fechamos 100 avaliações neuropsicológicas por mês aqui na PAI. Então é isso, são basicamente 50 diagnósticos de deficiência intelectual por mês novos e 50 diagnósticos de crianças que têm outros transtornos de aprendizagem, de linguagem, que a gente faz um encaminhamento externo, que aqui a gente só trabalha realmente com quem tem a deficiência intelectual. Nós aqui do Instituto de Ensino e Pesquisa lidamos muito com a questão, obviamente, da pesquisa propriamente dita, tanto na genética quanto na área da saúde como um todo, educação, direito, as nossas linhas de pesquisa, sempre no sentido de buscar meios de criar saber, conhecimento e disseminar esse saber, porque a gente acredita muito que quem tem informação é como se tirasse uma venda dos olhos, cai mito, cai tabu, preconceito e se enfrenta a realidade da melhor maneira possível, né? E nós usamos muito uma frase aqui, que nós qualificamos o olhar. Seria isso quando a gente precisa identificar o sinal de alguma coisa na criança, é dar qualidade ao nosso olhar? Nós olhamos o outro hoje? Não, acho que a gente não olha como deveria. Muitas vezes coloca num pacote, né, e não individualiza. Tem que ser respeitada a individualidade, tanto quando tem ou não o transtorno, a deficiência. A gente não percebe esse tipo de respeito, principalmente na inclusão escolar. A gente tem uma dificuldade tremenda
E assim, eu acho que cabe ao médico mandar uma cartinha para a escola, orientar o que deve ser feito, no caso do TDAH, né, do desatento hiperativo, dar mais tempo para as atividades, tirar dos distratores, deixar perto da professora, mudar a forma de avaliar, muitas vezes verbal, porque geralmente ele vai melhor na prova oral do que escrita. Então, assim, é um sinal de respeito a essa limitação. Isso é a verdadeira inclusão, né? É necessário adaptar, então, os métodos pedagógicos àquela criança que, enfim, a cada criança, né? Cada criança tem uma forma de aprender, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Como é essa adaptação de todos os meios que a escola pode oferecer? Hoje, a gente, como eu havia dito antes, a gente está passando por um momento de transição, né? Então, eu vejo que já existe uma grande diferença entre o que tínhamos antes, porque era tudo muito desconhecido, e eu acho que a internet, os meios hoje de comunicação acabaram trazendo mais informação, como você mesma disse, né? A PAI tem buscado ampliar essa visão das pessoas, tá? Isso ajuda muito, porque hoje os pais, os professores, eles conseguem observar detalhes e mandar o quanto antes para buscar ajuda, tá? Mas, por outro lado, ainda existe uma dificuldade de adaptação, tá? Eu acho que, e aí vai uma opinião pessoal, mas que eu acho que muitas pessoas acabam pensando da mesma forma, que a educação como um todo precisaria ser revista, sabe? Tem muitas coisas que acho que são falhas na educação. Por exemplo, educação emocional. A gente não tem na escola. Por que não? Né? E quantas vezes a gente não precisa, na vida, lidar com uma dificuldade emocional? Muitas vezes. E a gente aprende conteúdos extensos e complicados na escola que, às vezes, não usa nunca mais na vida. Então, eu acho que tem algumas coisas na base da educação que precisaria ser revista, mas eu entendo que isso é um pouco maior do que a gente consegue fazer neste momento, né? Eu acho que vem de encontro aquilo que você tinha falado, que realmente uma criança com deficiência dentro de uma sala normal, ela resgata um pouco disso, né? As outras crianças aprendem a brincar de novo, né? Aprendem a ter um olhar diferente sobre como aquela criança aprende. Então é diferente, né? Então, como ajudar essa criança? Então, os colegas, eles têm essa dimensão nova, que eles não conheceriam se não fosse essa criança dentro da sala regular. É o que nós acreditamos profundamente, que as relações humanas, quando elas são fomentadas, estimuladas, todos ganham, né? Eu queria pedir que cada uma de vocês fizesse um encerramento, uma finalização sobre o tema que tratou, começando pela doutora Daniele, por favor. Eu acho que esse tema é de suma importância, realmente. A gente não pretendia esgotar, porque é muito amplo, né? Então, a gente pode fazer outras conversas de acordo com as especificidades de cada tema, que realmente são 8 temas bastante amplos, né, que a gente tentou abordar de forma resumida, mais para sanar algumas angústias, né, das pessoas que podem estar assistindo, mas realmente é um quadro que se apresenta cada vez mais, né, e a gente tem esse papel de estar conversando sobre isso e abrindo os caminhos para essas famílias. Se alguém precisar de informação, onde deve procurar aqui na PAI de São Paulo? Qual é o endereço, o telefone, o site? Aqui, quando as pessoas têm a necessidade de agendar uma triagem, tem que ligar no nosso setor de atendimento ao público, 5080 7000, e pedindo informações sobre a nossa triagem. Aí a atendente vai explicar como que faz para agendar. Tá bem, muito obrigada. Por favor. Eu queria primeiro parabenizar ao Instituto, que eu acho que é uma iniciativa muito bacana de dar aulas para educadores e profissionais terapeutas, orientando como os marcos de desenvolvimento, ou seja, tentar dar um pouco mais de ferramenta para eles observarem se há algum atraso, ver quem está destoando da turma e sinalizar para a busca de diagnóstico. E eu fazer um apelo para quem perceber que a criança está atrasadinha em algum marco do desenvolvimento, observar, debater com o seu pediatra, levar para um neuropediatra, tem que fazer essa intervenção precoce justamente para melhorar o prognóstico dessa criança. A gente acredita na neuroplasticidade e
o pai, o familiar também tem que acreditar. E não colocar a criança num diagnóstico e deixar ela fechadinha lá e justificar todas as suas limitações. Porque tem autismo, porque tem... Não. Ela é uma criança que tem potencial e deve ser trabalhado em cima disso. Muito obrigada, doutora Thaís. Também gostaria de parabenizar, tá, o Instituto. Eu acho que a gente tem feito várias iniciativas aí de divulgação do conhecimento. Isso é extremamente importante. Eu costumo dizer que a gente tem preconceito daquilo que a gente não conhece, né? Então, se a gente divulga o conhecimento, as coisas acabam ficando mais próximas. E lembrando que ao público, né, que todo diagnóstico, ele só serve para a gente dar um direcionamento para o paciente. Né? De nada adianta a pessoa ter um diagnóstico para justificar as suas dificuldades, para justificar o que não pôde fazer. Então, eu acho que o estímulo que a gente tem hoje, tudo que a gente pode oferecer, é importante para aquele diagnóstico não ser significativamente um prejuízo para o paciente ou para o aluno, né, na escola. Então, digamos que, a partir do momento que se tem o diagnóstico, deixemos de lado quaisquer tipos de marginalização dessa criança, mas, pelo contrário, vamos envolvê-la em nossas relações e vamos buscar caminhos para que ela se sinta mais plena, tenha qualidade de vida e que a família também se sinta mais tranquila de ter informações. E aqui, nós, do Instituto, nos oferecemos o tempo todo para a população como um todo a disponibilizar todos os conhecimentos possíveis. Eu quero agradecer vocês, as três, foi ótimo, foi um debate excelente. De fato, vamos fazer muitos, porque não se esgota, né? E dizer que nós temos uma biblioteca aqui, especializada em deficiência intelectual. Então, venham, frequentem o nosso espaço, é gratuito, é aberto ao público. Estamos à disposição das áreas, das professoras nossas aqui queridas. Doutora Daniele, muito obrigada e obrigada a quem assistiu. Boa tarde.